no Pode Broxar, o podcast organizado pelo Grupo Crescex. Estou aqui com a querida, maravilhosa Sônia Trindade. Ela faz parte do Grupo Crescex, ela já trabalha na área da sexualidade tem muito tempo, mas eu vou deixar ela falando aqui sobre o trabalho dela para vocês. Mas eu já vou começar perguntando. Sônia, você já broxou? Claro que eu já broxei. E muitas vezes poucas não, né? Poucas não. Até acho que quem fala que nunca broxou tá mentindo, né, Mônica? Eu acredito nisso. Acredito. Seja muito bem-vinda. Vamos ter um momento aqui para falar sobre sexualidade, falar sobre o que é broxar, o que faz para não broxar e um pouquinho sobre o seu trabalho, tá? Eu já agradeço desde antemão, até porque sou apaixonada não só no Crescex, no Grupo Crescex e tudo que o Crescex pode oferecer, né? Porque N coisas. E você, adoro o seu trabalho e com certeza, né? Você ser a fundadora desse projeto, a gente tem que estar... Tem que ter honra. Tem que dar muita honra pra essa querida, gente, porque ela realmente fez transformar pelo menos a sexualidade aqui de Uberlândia e região, e agora, né, do tamanho que o Crescex hoje tá, a gente tá no Brasil inteiro praticamente, né, gente? Quem tem redes sociais tá no Brasil inteiro. E você faz parte disso já tem algum tempo, né? Viu o Crescex pequenininho ali, acho que com 20 pessoas, né? Foi. Hoje a gente já tá aí no marco assim, de quase 100 membros no Grupo Crescex. Então, quero também agradecer, porque você acreditou quando a gente não era nada, né? A gente só estava começando. E você acreditou e tá aqui com a gente até hoje. Obrigada, viu? Que isso, eu sou apaixonada no Grupo Crescex e sou apaixonada em pessoas, né? E são pessoas que realmente querem fazer a diferença, são todas as pessoas engajadas, né? Não teve... Gente, eu nunca fiquei sabendo de uma discussão dentro do Crescex, dentro dos, pelo menos que eu saiba. Talvez pode estar nos bastidores, mas nada, né? Então, são pessoas que realmente querem agregar na vida das outras pessoas. Sim. E profissionais muito, até posso falar renome mesmo, né? Porque são pessoas realmente engajadas em ajudar outras pessoas. Sim, e esse assunto de sexualidade... Você já trabalha nessa área, sabe que se a gente não falar, como que vai ser? Vai ser pior se a gente não falar. Exato. Então, precisamos falar, né? E o Grupo Crescex, ele tem esse marco, assim, vamos falar sobre sexualidade. Ah, não vamos falar sobre sexualidade infantil? Vamos. Vamos falar sobre sexualidade trans? Vamos falar sobre sexualidade do casal hétero? Vamos falar de broxar? Vamos falar de broxar. Vamos, de massagem tântrica, vamos. E o tanto que é interessante, né? Gente, sexualidade na terceira idade. Não se fala sobre a sexualidade na terceira idade. Sim. O quão isso é importante para realmente conexão entre o casal. Porque naquele momento que o casal tá, só eles. Tem ali os filhos foram embora, os netos foram embora, né? E a sexualidade não é só o sexo em si, não é só uma ereção, né? Não é só uma penetração, não é só sobre isso, né? A sexualidade. Então, a sexualidade é muito mais complexa, muito mais ampla, né? Tanto que então, como que esse casal pode aproveitar esse momento da vida deles? Sim, né? Inclusive... Gente, conversa é o tempo de namorar, né? Tá por conta... Inclusive, o tema da parada LGBT desse ano é a sexualidade, o envelhecimento, né? Nossa, da população LGBT. Máximo. É um envelhecimento, porque eles estão aí há muito tempo, não é uma coisa que só tem jovens gays, não. Estão envelhecendo, exatamente. Senhorinhas, senhorinhos, né? Senhorzinhos ali, tudo junto. Eu acho lindo que eles terem a coragem, né? De desbravar, porque hoje já é difícil para falar sobre sexualidade, homoafetiva. Imagina 60 anos atrás, 70 anos atrás. E o tanto que essas pessoas trazem dentro delas marcas fortíssimas, né? E que às vezes muitas nem conseguiram trabalhar até hoje, elas. Sim. Né? Até hoje, porque essas pessoas, elas têm essa dificuldade. Eu tenho casal de, não homoafetivos, mas casais héteros da terceira idade que eu trabalho, e assim, eu sou apaixonada dos meus pacientes, né, gente? E esses casais, por exemplo, eles chegam com uma demanda que às vezes a gente tem que trabalhar muito além da sexualidade. Para conseguir trabalhar a sexualidade, você tem que trabalhar outras demandas que
Que é o que você está falando, né? São marcas de quando era adolescente, há 50 anos atrás. Que aconteceu há 50 anos atrás. E que vira verdade, né, Mônica? Porque vira verdade isso na vida das pessoas. Vira aquela crença ali e pronto. E tem muito a ver a questão do broxar. Porque hoje a gente tem o Viagra, que foi feito para os idosos não brocharem. Sim. Né? E hoje a gente vê aí os jovens de 19, 20 anos tomando, né? Cialis, Viagra, tem vários nomes aí, Tadala, né? Agora tá numa febre, porque é barato. E tudo com a intenção de não broxar. Então, assim, não é que não pode broxar. Pode. Não pode normalizar isso. Isso. Né? Acontecer, gente, acontece. Acontece na sua vida, na minha. Na minha vida. Do Rafael também, Rafael? Acontece. Gente. Né? Quem nunca broxou, que atira a primeira pedra. Que atira a primeira pedra. Quem não broxou, brochará. Né? Exatamente. E aí, o seu trabalho, ele é voltado para terapia sexual. Sim. E dentro da terapia sexual, a gente sabe que tem tanto esse acompanhamento para antes de broxar, que é muito importante, né? Que é até melhor do que a pessoa precisar. Isso, o que vai acontecer se broxar, como ela vai conduzir e o que ela pode fazer para evitar. Mas o que mais chega é os que já broxou, não é? Exatamente, Mônica. Primeiro eu vou me apresentar, eu sou a Sônia Trindade, né? E eu trabalho no consultório também. E sou psicanalista e terapeuta de sexualidade e terapeuta tântrica sistêmica, né? Então, o que acontece? A demanda hoje do consultório, eu até falei no outro podcast que eu fiz, e a moça até falou assim, mesmo? Porque eu atendo mais homens. Né? Eu falo isso também, eu atendo mais homens. E sempre a demanda é atender mais mulheres. Mas eu acho que os homens, eles se preocupam muito com essa questão da sexualidade latente. Se preocupam em não querer broxar, né? Exatamente. Querer mostrar serviço. Né? Querer mostrar serviço, vamos dizer. Então, chegam muito pacientes para mim que, infelizmente, está nesse processo aí e broxou. Aí eles se preocupam, né? 2, 3 vezes. Você, porque para mim chega assim, então, doutora, pois eu não falo. Não sei, não fala. Aí eu falo assim, o que foi? Você foi lá na hora e não deu conta? É isso. Aí eu falo, broxou. Aí eu faço, eles falam essa palavra broxar. E essa palavra ofende, né? Parece que ofende. Porque se ele falar broxar, ele pelo menos se entrega. Tipo assim, relaxei. Relaxa. Porque senão fica uma sessão, 2 sessões ali. Eu fui lá, e aí? E aí fala logo. Exatamente. Conta logo o que aconteceu. Até porque, quando você... Eu penso assim, que quando a gente começa a colocar nome no que estamos sentindo, no que está acontecendo, as coisas ficam mais claras, ficam mais fáceis de ser resolvidas. Isso tem muito a ver com a psicanálise, né? Eu amo psicanálise, gente. E eu sempre coloco o processo de psicanálise dentro do processo da terapia sexual, porque eu acho que aborda amplamente mais o que o paciente está procurando. Até porque tem tudo a ver, né? As pessoas, às vezes a pessoa está broxando por uma questão de demanda lá financeira, por uma questão de demanda do trabalho, por uma questão de demanda que não é só a questão fisiológica, porque muitas pessoas pensam que brochei porque eu tô com problema, eu tenho que ir no médico. Não funciona dessa forma, né, Mônica? Você falou, a gente não brocha só porque não quer, broxou na trepada ali. Sim. A gente brocha, às vezes, até quer aquele momento, com alguém que quer, tá até com um desejo sexual na hora. Exatamente, tá latente. Mas a cabeça tá preocupada com a meta que tem que bater, com a conta que tem que pagar, com outros problemas. E aí, influencia. E muitas mulheres acham ainda que se o homem broxou, é porque eu tô gorda. É porque eu tô aqui. É porque eu tô sem lingerie sexy, é porque eu, né? Ou tá me traindo, e não é. Às vezes, a broxada é na cabeça aqui de cima. Exatamente. É na cabeça de cima. Até porque você falou uma coisa muito interessante, e a gente pode também discorrer sobre esse assunto, que é o seguinte: as mulheres broxam mais do que os homens,
né? Na hora H. Uhum. Exatamente por quê? Porque a cabeça tá onde? Não está no estado de presença. Uhum. Então, o que acontece? Disfarça lá, finge que Mas não dá pra perceber. finge que dá e não dá né? pra perceber. E ainda cobra do marido uma coisa, porque pra ele vai ser perceptível, vamos dizer É assim. que ou o pau sobe ou não sobe. Ou não sobe, né? Ou fica meia bomba, É. né? Fica aquela coisa que não sei. Uhum. E aí, quando a gente, que também influencia, que a gente falou sobre a idade, quando você tem um rapaz ali, né, até 35 anos, até 30 anos, ele consegue uma recuperação da ereção mais rápido, né? Então, às vezes brocha, mas dá uma disfarçada, aí faz um sexo oral ali, faz alguma coisa Ali, diferente. pega um negócio ali, faz uma masturbação Isso. sem a mulher nem ver. Exatamente, mas quando você pega. Quando a gente está com uma demanda que já tem uma idade mais. Não vou falar avançado, porque eu sou 40 mais. Eu me recuso a falar isso. Não é avançado, Né? não. Mas Passou dos passou do 35, essa recuperação vai ser mais lenta. Então, vai ser mais perceptível isso. E aí vai ser mais preocupante para ele, porque ele vai, às vezes, mostrar. E aí a gente tem esse senso de que o sexo acaba quando o homem ejacula. Que Então, é um se erro. ele broxar, acabou. Que é um erro. Que é um erro. Então, são tabus. Uhum. Né? O sexo não acaba quando o homem ejacula e também não acaba quando ele brocha. Porque isso pode... Não, amor, vamos fazer aqui que vai subir de novo. Entendeu? E é isso, levar na brincadeira, levar na esportiva e tá tudo certo. E a mulher também precisa fazer uma coisa isso. mais lúdica, mais tranquila, mais Isso. leve. E a mulher também precisa não fazer faz. isso. Gente, amor, aqui ó, perdi a concentração. Uhum. Vamos voltar no começo. E o tanto que isso é gostoso, eu falo muito sobre isso no Tantra e eu abordo bastante questões do Tantra, porque as pessoas pensam que Tantra é só. Posso falar besteira? Posso falar, né? O que vocês acham, gente? O povo pensa que Tantra é putaria, gente. E não é, tá? O Tantra, a massagem tântrica é apenas uma vertente do Tantra. Sim. O Tantra tem várias vertentes, né? Tem vertentes de respiração. Então, a gente pode abordar o Tantra dentro das nossas Sim. funções terapêuticas. Inclusive, falei sobre isso no Enasex. Quem estava lá no Enasex viu sobre essa... Eu fiz essa palestra, né? Maravilhosa a palestra dela. Muito obrigada, gente. Vários Obrigada pelo elogios. convite, inclusive. Então, a gente pode abordar de várias formas. E a questão, por exemplo, da massagem, a gente pode trabalhar a respiração, o estado de presença, né? Você está consciente naquele lugar. As questões da sensibilidade que gera no corpo, porque aí tem sempre eu falo que, como que é o sexo de vocês? É sexo de roteiro? Aí eles ficam me olhando assim, o que é sexo de roteiro? Script, né? Tem todo Tem um todo um jeitinho. processo. Comecei, beijinho na boca, beijinho peitinho, um male-male ali de sexo oral, penetração. Gozei e acabou. Vai dormir. Então, é uma rotina. E o Tantra, ele traz essa percepção da sensibilidade dos sentidos muito aguçada. Então, o que acontece? Às vezes o casal tá com essa questão, com essa demanda, eles podem trabalhar o sexo tântrico, eles podem trabalhar a questão da sensibilidade, que são as massagens sensitivas, e não precisa de penetração. Quando eles são brigados, por exemplo, as minhas tarefas de casa é não ter penetração. Sim. É não ter, exatamente para poder trazer e aguçar o desejo novamente dentro da relação. Eu adoro a técnica do colocar uma vendar Sim, os olhos. sim, porque sim. você Privar o ali, sentido, né? Mas aí você vai beijar, abraçar, tirar a roupa. E isso faz com que às vezes chegue a ter uma ereção que não estava tendo. Exatamente. E tem estudo que isso tem estudo, inclusive de neurociência, que prova que quando a pessoa está privada de um sentido, ela vai ter o outro sentido aguçado. Então, quando você está privado principalmente da visão... Aí vai no tato. Exatamente. O gosto. Exatamente. Sabe, na audição, né? Quanto que é gostoso você ouvir o outro, né? Então já vou falar, porque eu falo de um monte de assunto junto, né? Já vou falar de homens gemem. Eu já vou falar. Gente, tanto que é legal faz ouvir, barulho, né? faz barulho. Aí eles falam de mulher que não demonstra nada. Ai, nossa, ela
parece uma estrela do mar na Mas cama. assiste um E filme os sem homens? som, um filme sem som, você fica assim. E os homens que não expressam nenhum... Eu adoro academia. Aquele... eles gemem mais na academia do que na Na cama. academia, eu fico assim, será que é assim, gente? Será que Porque faz na isso? academia, no... E aí, inclusive, quando você está trabalhando questão da respiração tântrica, alguns exercícios, essa respiração que faz barulho, é de extrema importância, né? Aquela respiração que faz... Você vê que o corpo todo tá envolvido naquilo ali. Agora você vai lá fazer um sexo assim, ó. Não, né? Parece que a pessoa tá engasgada. Por isso tem casais que vai do motel, porque aí fica escutando os outros casais. Porque aí dá aquela aguçada, filme erótico. Né? Você sabe que eu já fui gerente de motel, né? Eu sei. Bom demais, gente. Bom demais. Né? Eu amava. Aquele barulho na cabeça o tempo todo, né? Não, e aí você, na verdade, eu acho que eu sempre fui envolvida pela sexualidade, sempre gostei muito. Então, na verdade, a gente ouvia e aí a gente falava assim, nossa, sem saber quem é, né? Sim. E aí, tipo assim, nossa, como esse casal se conecta, como esse casal não tá conectado, é perceptivo. Barulho, né? Dá pra perceber que não tá conectado. É interessante, né? E as meninas que trabalhavam lá falavam assim, gente, pelo amor de Deus, alguém tá morrendo na 6. Ou alguém tá não sei o que na 7. É muito interessante entender, né, com a sexualidade, o quanto pode ser diferente, né? O quanto as pessoas são realmente indivíduos únicos, né? Você falou, né, do morrer, a questão do orgasmo, né? A doce morte, né? Você morre e volta, né? Revigorada, então, como é que você morre sem gritar? Como você morre sem... Morri, solucei. Né? A questão do barulho, realmente. Só que, Sônia, assim, eu já vi gente, homem, falando que se a mulher fazer barulho demais, ele brocha. Sim. E tem mulher falando que se o cara ficar ali ruivando também, ela brocha. Acho que é uma coisa individual, né? Eu acredito que sim. Sim, porque na verdade vai depender também de como que é a construção que essa pessoa, como que essa construção vem. Desse casal também. Exatamente. Né? Às vezes sobre a exposição, entendeu? Por exemplo, fulano, as pessoas podem ouvir, então como que essa pessoa entende a sexualidade dele. Às vezes, gente, pelo amor de Deus, tem pessoas que não podiam nem falar com os pais. Era chamada a atenção, você tá falando alto, na casa da sogra, você tá rindo alto. Tem mulheres que foram podadas na sua sexualidade desde novas. Você não pode nem rir alto. Você tá rindo, você tá parecendo uma puta. Você tá parecendo... Aí, é verdade. E é engraçado, né? Porque, tipo assim, você tem que ser uma dama na sociedade. Essa frase, pelo amor de Deus, gente, para de falar. Essa frase é de 1870, né? Ela machuca. Uma dama na sociedade e uma puta na cama. Como? Como que isso acontece? Essa transformação. Se essa pessoa, ela não teve nenhuma experiência com essa questão da promiscuidade, né? Vamos voltar para esse lado. Aí fica o tempo todo ali quietinho. Como que é se tornar uma puta? Como que seria isso? É fazer o que o outro quer? Porque essa mulher não tem contato com isso, como que ela vai se tornar essa pessoa? É fazendo ou se submetendo ao que o outro quer. Então tem tantas vertentes essa frase. Aquela deite que vou te usar. Às vezes exatamente. Vai isso. Usar. Mas tem várias formas de ser uma puta. Exatamente. Tem várias formas. Até porque as putas são profissionais maravilhosas, né, gente? Sim. E aí tem muito pra ensinar. São mais cuidadosas, às vezes, do que muitas mulheres. Né, cuidam mais da saúde, usam camisinha, usam preservativo, né? Se cuidam mais do que muitas mulheres. É o corpo delas ali. Que é o instrumento de trabalho. Né? E aí, voltando ao assunto que você me perguntou sobre como que é a demanda dos homens, né? Que procuram... Os que estão broxando. Exatamente.
E aí eu acredito muito que hoje a saúde mental e a saúde emocional está influenciando muito nesse processo. Coisa que às vezes as pessoas não era uma demanda menor. Mas você fala assim, elas não preocupavam antes com as coisas e agora preocupam. É isso? Não, eu acho que hoje as pessoas têm... Eu quero dizer que as pessoas sempre se preocuparam, mas eu acho que não era a demanda de ser performático ou de mostrar o que não é maior. Eu acho que essa cobrança de você ser o alfa, né? Igual, por exemplo, eu vejo, você também com certeza deve ouvir bastante, homens que não têm a necessidade de tomar alguma medicação e tomam medicação para poder manter uma ereção prolongada. Então, eles querem ficar ali de pau duro 30, 40 minutos. Nem sabe se a parceira aguenta isso. Quem que disse que 40 minutos de penetração para mulher é legal? Nossa, seca tudo ali, gente. Quem que disse isso? Então, na verdade, essa necessidade de performance, essa necessidade de entrega. Esses dias eu vi uma palestra do neurocientista falando sobre como é viver agora nessa era digital, né? De Instagram, que todo mundo é feliz, que todo mundo é bonito, né? Então, todo mundo também tem que transar bem. Tem que ser bom no Tem negócio. que ser bom em tudo. E o que é ser bom no negócio? Isso aí que as pessoas não estão sabendo. Não estão sabendo. E, principalmente, o que é ser bom para a minha parceria? Porque o que acontece? Pra mim, Sônia, tá? Pra mim, Sônia. Quem faz sexo igual com todo mundo é ruim de cama. Porque se for pela percepção que somos seres únicos, somos seres que trabalham a individualidade, quando a gente fala sobre um todo, a gente está falando sobre políticas públicas. Porque não dá para pegar cada indivíduo e trabalhar com ele, não, gente. Mas dentro do consultório, a gente está trabalhando com indivíduos. Com pessoas que têm lá a sua identidade. Individualidade ali. Exatamente. Então, para aquela pessoa, às vezes... Por isso que o Tantra também entra bastante nesse processo, e a psicanálise, para aquela pessoa, às vezes, o toque é mais leve. Às vezes, para outra é mais puxado. Às vezes, o curte mais BDSM. Às vezes, ela é mais sensível por conta da construção dela. Então, o que é bom para a minha parceria? Então, quem faz sexo, já fica a dica. Quem transa da mesma forma com todo mundo já é péssimo de cama. Porque você não está levando em consideração que a outra pessoa tem demandas de necessidade, até fisiológica e emocionais, que não são e até mesmas. do corpo mesmo, anatômicos, que você fazer do mesmo jeito com uma pessoa magrinha é uma coisa, com outra pessoa gordinha você tem que fazer. Mas a mesma coisa geralmente é pelo quê? Mesma coisa é para satisfação própria. Entendi. Principalmente os homens. Você entendeu? Então eles transam pela mesma satisfação dele. Então eles já são ruins de cama. roteiro que você falou. Isso. Entendeu? Aqui, então ele aqui. sabe como ele gosta, que é alguma coisa que as mulheres deveriam fazer. Inclusive tem uma pesquisa que pergunta-se para os homens: como que você... O que você faz quando você não está gostando do sexo? Eu coloco... Quando você não está sentindo muita coisa, eu coloco ela na posição que eu gosto. E aí eu gozo. O que as mulheres fazem? Quando se pergunta isso para as mulheres, as respostas delas, me dá vontade de chorar. Eu finjo porque aí vai acabar mais rápido. E o que ela tá falando para o outro? Qual que é a resposta que ela tá dando pro outro? Continua assim porque foi bom. O cara vai fazer igualzinho da outra vez. Então não da próxima vez. Aí, porque fingir isso é uma afronta para a educação sexual. Sim, e aí eles não vão aprender, eles vão achar que eles são bons, eles são ruins no negócio. Eles vão achar, e na verdade a pessoa nem pode falar que ela é ruim porque ela tá sendo enganada. Tá sendo enganada. Porque ela tá achando que tá tudo certo e ela vai repetir aquele processo geralmente. Então, não é a pessoa que foi... Você erra. Uma hora você tem que aprender. Aí, às vezes... que você errou... Às vezes, aí, ou é a pessoa que é ruim de cama, não vou defender aqui um pouco a outra parte, ou é a outra pessoa que não consegue trazer para si a própria demanda. Sim. Porque... Você é responsável, nós somos responsáveis pelo nosso orgasmo. A gente é responsável por saber como a gente gosta.
Como que eu sinto? Como que eu sinto? A gente sabe, por exemplo, sobre parafilia, sobre práticas de BDSM. Tem pessoas que sentem com maior pressão, com força. Pressão e força são coisas diferentes. E tem pessoas que são hipersensíveis. Então, já pararam para conversar sobre isso? Ah, não para não. Quando chega no consultório, já tá o caos. E você tem que resgatar isso lá atrás. Eu gosto muito de trabalhar com casais, sabe, Mônica? Eu gosto muito de trabalhar com casais, porque você, além de... a gente tá estudando o tempo inteiro, porque a gente começa a entender como que funcionam as dinâmicas das famílias. Como que tá se descorrendo aí a sexualidade? Às vezes a gente pensa que tá enxugando gelo. Né? Parece, mas a gente tá conseguindo. Mas você vê que tá evoluindo, porque só deles irem, só deles falar, não, vamos tentar mais uma nessa altura do campeonato, em que as pessoas já separam por coisas até menores. Quem procura ajuda realmente é digno de honra. Né? Não, a gente vai... Pode ser que separe. Pode ser que a gente vai lá para terminar. A solução seja separar, mas pelo menos a gente vai estar com a ajuda de um profissional. Gente, para de falar para vizinho, para avó, para mãe sobre as demandas. Quem tem que ajudar essas demandas é a ajuda de um profissional. Sim. Que tá lá para isso, que estuda para isso. Exatamente. Porque a amiga ou a família vai falar, larga, arruma outro. Só que os conselhos, né? Ou todo mundo é igual, gente. Não, todo mundo não é igual. Toma um vinho, relaxa que vai dar certo. Não é assim, gente. Não é assim. Tem um monte de coisa aí que a gente sabe. E até estupro, né? Exato. Então, não é. Mas a gente brocha com muitas coisas, não é? A gente brocha com amizade, né? A gente brocha com amizade. Às vezes a gente descobre coisas que não são muito legais naquela amizade, a gente brocha. A gente brocha com parente, a gente brocha, né, com parentes familiares. A gente brocha o tempo inteiro, Mônica. A gente só não A gente só não coloca como broxar, né? A gente coloca desanimei. Desanimei, desisti, abandonei. Mas o broxar, ele é justamente isso. É assim, é você não conseguir fazer algo que você estava querendo fazer, mas aí você não faz. Tava até animado. Tava até animado, aí de repente não foi. Aquilo que era pra ser e não foi. Né? Exatamente. Tem amizade mesmo, que às vezes a gente broxa. Fala, não quero mexer com isso mais não. Não. Tem. Que faz a gente... que faz a gente broxar, na verdade, né? E aí entra a questão, né? Pô, tava broxando, por que não tentou resolver isso? Eu tô broxando, nossa amizade, eu não tô te vendo mais, vamos sair mais vezes? Seria resolver na família. A família também, não tá se dando bem, vamos tentar se dar bem. Sim, mas eu vou colocar um adendo. Sabe o que acontece? Eu penso que, não sei se você vai concordar comigo, mas eu penso muito e observo muito essas coisas. O quão as pessoas hoje estão preparadas para ouvir sem julgamento. Então não. Você entendeu? Porque às vezes, igual, por exemplo, eu sou uma pessoa que fala. Eu tento resolver. Às vezes eu não resolvo porque aquilo lá, às vezes, não é... A pessoa não está no momento de... Ela não vai entender naquele momento. Então, a gente vai esperar um momento. Ou, às vezes, é minha. São coisas minhas. Eu faço, não é nem dela, é meu. Deixa eu resolver comigo aqui, né? Mas, às vezes, as pessoas não estão preparadas para ouvir. Então, gente, ouve. Será que eu faço isso mesmo? Analisa. Entendeu? Se autoanalisa. E depois, e aí? Não, realmente eu não faço isso. Ou eu faço isso a partir disso. Ou a partir de... Qual que é a minha perspectiva? A gente precisa entender sobre isso, né? Eu faço isso, mas eu nem sabia que eu te magoava. Eu faço mesmo. A falta às de vezes. Comunicação, as pessoas não estão se comunicando. Então, e isso brocha muito. Então, você ficar naquela preocupação o tempo todo de que eu não posso te falar. Será que eu posso te falar? Um caso de consultório. 14 anos de casamento, eles chegaram já querendo início de separação, de divórcio. E aí teve ele que procurou,
né? Porque ele ainda queria resgatar o casamento, ela já estava decidida a separar, e a gente começou ali um trabalho com o casal. Eu atendo casais individual, né? Sessões individuais com os dois, porque tem demandas que são individuais, e depois atendo os dois juntos. Eles tinham ela falou no consultório, depois de 14 anos, que ela pouquíssimas vezes gozou com ele. Aí ele queria separar, porque ele ficou extremamente ofendido. Como se ele fosse responsável pelo gozo dela. Exatamente, né? E aí ela também não tinha falado pra ele. E ela também ela não sabia como fazer muitas das vezes. Porque ela não tinha o hábito de se estimular. Ela não tinha esse hábito, porque também para ela, assim, para muitas mulheres, a gente sabe, e por favor, gente, vamos desmistificar isso, porque isso não é verdade, ressignifica. O seu prazer é seu, o outro não é responsável por ele. Resumindo, então, mexa lá, tá? Se conheçam, até para cobrar do outro. Saber como é que é o toque, o que você gosta, como que você, né, põe o dedo, faz o que você quiser, né? Exatamente. Mas mexa no seu próprio corpo. Pra entender, porque a outra pessoa vai mexer, então você tem que saber o que você gosta. Sim, e a gente não tá falando só da genitália, a gente não tá falando só da genitália, a gente tá falando do corpo inteiro. Igual, por exemplo, bico do seio. Aperta pra ver se gosta. Aperta pra ver se gosta. Faz isso pra ver se gosta. Faz isso pra ver se gosta. Como que você gosta que toca? É só isso? Não é só isso. Quando eu tava grávida, eu fiz um acompanhamento com a consultora de amamentação. E a primeira coisa que ela falou foi assim: sente a textura. E tinha que pôr a mão ali, né? Tinha que mexer para formar o biquinho. Sim. Né? Por quê? Porque ela quis mostrar assim: entenda como é que tá, porque se tiver nessa textura aqui, dá pro neném, né, amamentar. Se não tiver, aí vão passar um creminho, alguma coisa. Eu tinha que preparar o seio. Sim. Naquele primeiro momento que, eu sou hétero, então eu nunca saí pondo a mão nos meus peitos e mostrando para outra mulher. Então, aí, de repente, uma mulher ali falou assim: nossa, deixa eu ver como é que é. Eu fiquei meio assim na hora, mas eu entendi que era um trabalho tão bonito, uma profissão tão bonita, que ela foi me mostrar como que eu tinha que conhecer o meu mamilo, a textura dos meus seios, para evitar mastite, várias coisas, né? Às vezes aí ela foi mostrar assim, se aqui tiver de tal jeito. Então, conhecimento, né? Autoconhecimento. Entendeu? E as pessoas não fazem isso. E a gente não tá. E aí que a gente tá falando, que às vezes as pessoas falam, só se tocam na genitália, e não é sobre isso. Às vezes você gosta de ser tocado no interior das coxas? Como que é? Qual que é a pressão que eu posso fazer isso? Você entendeu? É trabalhar sobre essa intimidade, porque as pessoas acham que são íntimas só porque vê o outro nu. Sim. Só porque eu vi o outro nu, eu sou íntima, e isso não é assim. Não é. É o como a pessoa pode se mostrar para você, né? E eu acho bem interessante. E aí esse casal a gente começou um trabalho, a gente começou por cartas primeiro, porque estava bem difícil da comunicação, o diálogo estava bem difícil. Então, eles respondiam por carta. Então, é interessante porque eles tinham que escrever as cartas e ler antes de entregar para o outro. Então, às vezes, faziam 3 cartas. Até lá já... tinha razão. Porque a reação é muito rápida. Quando você tá brigando ali, você fala, eu respondo. Se eu tiver que escrever, às vezes eu até desisto. Sim, sim. Entendeu? E aí eu posso pensar sobre aquilo. Quando eu escrevo, eu penso sobre aquilo. Quando você lê, você pensa mais ainda. E quando você relê, você pensa mais ainda. Então, às vezes, você trava ali na hora de se ofender. Você entendeu? Então, às vezes pode dar uma travada. Não, eu ia ofender ele, mas eu nem vou falar. Você não vai escrever lá, seu filho da puta. Você entendeu? Você pensa, aí você escreveu isso. Então, tava bem difícil a comunicação. A gente começou a trabalhar dessa forma, por cartas, por recados.
entendeu? E muitos dos recados não eram nem entregues, gente, mas mesmo assim eles levavam para o consultório pra gente descorrer lá, porque foi uma emoção que teve naquele momento. Então vamos trabalhar aquela emoção que aconteceu para que a gente ressignifique ela. Porque se também não ressignificar, não entender o porquê que eu tenho aquela emoção, às vezes a pessoa tem a reação pelo tom de voz, pelo timbre da voz, às vezes nem é pelo que foi dito, é porque gritou. Então, precisa entender qual que é a conotação que aquele casal traz. Dependendo do tipo que é o diálogo, brocha. Sim. Só no diálogo você já brocha. Porque, né, dentro, a gente tem alguns tipos de comunicação. A gente tem a comunicação assertiva, a passiva-agressiva e agressiva. A passiva-agressiva pra mim é a pior. É mais pior que a agressiva. É aquela agressiva, vai tomar, né? Você já manda. Sai perto de mim. Aí tem a passiva-agressiva, aquela, eu não quero não, mas já que você quer, né? Você vê que a pessoa não quer, e fica jogando pro outro às vezes. A passiva é aquela que aceita tudo, isso faz mal. Exatamente. Né? Ah, sim, eu vou, aceito e tal. E a assertiva, quando você fala das cartas, você vai escrevendo, você vai rasgando as cartas até você chegar na mais assertiva. Exatamente, porque é como que o outro tem a percepção daquilo que foi dito também. Sim. Entendeu? Porque às vezes aquilo lá não é sobre você, é sobre ele. Na psicanálise a gente trabalha muito isso. Então, às vezes, é uma coisa que acontecia com um outro relacionamento dele que já machucava antes. Às vezes é sobre a construção dele contra o pai e mãe. O pai dele mandava a mãe dele para aquele lugar, era super ofensivo aquilo. Então, para ele, aquilo lá tem um peso maior. Um peso bem maior. Então, vamos entender como que o outro recebe aquilo, o quanto eu agrido o outro quando eu faço aquilo que para mim às vezes é tranquilo. Uma coisa que, por exemplo, não aconteceu no meu casamento, que o meu ex era um homem extremamente respeitoso, mas ele nunca me xingou. E eu acho isso de um absurdo. Então, para, Sônia, se você, igual, tipo assim, enquanto casal que eu falo, então, se me mandar para aquele lugar, mandar eu tomar no cu, gente, eu fico extremamente ofensiva, você acredita? Ofendida. Então, isso me ofende. Então, o quanto que isso para mim é peso? Porque eu nunca vi meu pai xingar minha mãe. Eu nunca vi a minha mãe xingar meu pai. E cada caso é um caso. Tem casal que vai pra merda, vai pra puta. Você entende? E tá tudo certo pra eles. Então, como que funciona dentro daquela relação? Por isso que é tão importante a gente trabalhar a questão da individualidade, principalmente dentro da sexualidade. Sim. Né? Já vi casos que a mulher tá tão agressiva por vários motivos, né? Que o homem vai lá e perde a ereção e ela simplesmente fala assim, e aí, Levi? Não vai não, levanta isso aí, eu sou gostosa. Tem essas, aí o cara é pesado. Muito pesado. E tem aquela que vai achar que é com ela, vai virar pro canto, vai chorar, acha que é com ela, que não levantou porque é ela que tá gordinha, feia, sei lá, qualquer coisa que ela tem na cabeça dela, né? E às vezes é a conta que ele não conseguiu pagar. Às vezes é outras coisas, às vezes é porque bebeu a cervejinha mesmo, tá dando conta. Vamos falar disso rapidinho aqui? O povo tá bebendo e tá achando que álcool é estimulador sexual. E não é. Álcool é inibidor sexual. Então brocha mesmo. Brocha mesmo, né? Já é... Gente, vamos repetir. Álcool é inibidor sexual. É exatamente para não fazer aquilo. É porque ele dá aquela sensação de que você ficou mais alegre, mais solto. Mas o negócio lá embaixo não tá funcionando. Exatamente. Então, não adianta ficar solto e não funcionar lá embaixo também. Exatamente. Então, o que acontece? E aí, esse é um dos indicadores nas pesquisas que faz com que cada vez mais a rapaziada aí mais nova tá tomando estimulante. Entendi. Entendeu? Então, o que acontece? Para compensar, por quê? Porque hoje o álcool tá bem latente, a gente entende que o consumo de álcool aumentou muito, principalmente em 17, 18, 16 anos. E aí, o que acontece? Toma o remedinho,
toma um remédio para poder fazer a compensação do álcool. Gente, se você bebeu, às vezes não é aquela hora que você tem que transar. Só namora, beija, agarra, tanto que era gostoso. Ai, no outro dia. Exatamente, tanto que era gostoso, aqueles garras antigamente, porque nós é 40 a mais, né, bem? Então Então tinha ficar na esquina da casa. construção, nos becos. Pensa, tanto que é bom. Berlândia contar. E aí, o tanto que isso vai ativar o desejo sexual, o povo não aproveita mais. Então, bebi demais, mas tô com a gatinha, beija, agarra, você vai ver tanto que essa mulher vai esquentar bem. Ela vai ficar louca pra dar pra você no outro dia. Sim, não é? No outro dia. Aí você não precisa se automedicar. Você não precisa se automedicar. Meninos, aprendam isso, aprendam. Você não precisa se automedicar. Ela vai ficar extremamente excitada, esperando, porque a mulher, ela tem esse processo, né? Que ela vai ter essa libido aí depois pro outro dia. Ela vai ficar louca pra te dar. Você não precisa se automedicar e vai ser super gostoso. O problema é que tem as amiguinhas, as colegas, os amigos que falam assim, mas ele não te pegou? Ah, é viado. É gay. Mônica, e vamos falar disso também? E a exposição? O quão as pessoas hoje expõem as outras, as relações. Na rede social. Fulano não tem um pinto pequeno, fulano tem isso, essa mulher faz isso, essa mulher faz aquilo. Até entre amigos, gente. Quando a pessoa... eu acho isso muito importante ser dito, porque é fator, assim, para mim, por exemplo, de confiança. Se a pessoa se expôs para você, se a pessoa ficou nua para você, se você viu a pessoa de várias formas, porque, gente, você fica bonito só lá no filme. Porque, você fica bonita descabelada, sem maquiagem, porque mantém a maquiagem nos filmes, né? Numa exposição que não são só quem tá atrás que tá vendo. Você nunca nem viu daquele ângulo. Né? Você tá lá com as Gente, respeita a pessoa. Foi uma entrega. Foi uma entrega de confiança. Não precisa expor a pessoa. Nem quando terminou, nem se a pessoa foi sacana. Porque quando a pessoa foi sacana, e você expõe ela, isso também diz sobre você. Quando a pessoa é ruim, você também isso também diz sobre você. Isso não diz sobre o outro. Né? Com certeza. Então, eu acho que hoje em dia eu fico até com medo dessa próxima geração, sabe? Porque, por exemplo, a mocinha ou o mocinho saiu com a menina hoje, as amigas dela sabem toda a intimidade daquela outra pessoa. Isso é muito perigoso. Isso é até crime, né, gente? Isso é crime também, mas não levando para esse lado, levando apenas pelo lado da confiança, da responsabilidade emocional. Isso é você ter responsabilidade emocional com o outro. Sim. Se o outro não te agrada, não foi legal e pode ser que realmente não seja, ok, tudo bem. Não precisa expor o outro, porque talvez, como a gente está falando sobre a individualidade do ser, para o outro vai ser bom. Para outra pessoa que talvez ficaria com ela, seria maravilhoso. Aí você foi lá e falou que é ruim, você perdeu a chance do outro talvez se dar super bem, ser a tampa da panela, porque você tá expondo a pessoa porque você não gostou. E a gente não tem N coisas que a gente gosta. Tem gente que gosta de ló, tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de bolo de chocolate e não gosta. As pessoas estão muito querendo se gabar. Exato. Né? E fazer sexo, que é bom, não tá fazendo. Não tá muito legal, não. Não tá muito legal. Exatamente. Tá diminuindo, tá ficando ruim. Tá ficando ruim. Vocês não sabem, vocês não aprendem, vocês não seguem o Cressex, vocês não seguem a Mônica, vocês não seguem a Sônia. Aí, entendeu? Aí fica aí sofrendo, tomando remedinho. Você falou da questão dos jovens, né? Eles vão ficando nesse ritmo aí de tomar os remédios, de não se autoconhecerem, não respeitarem, né, as pessoas. Aí vai chegar aos seus 30, 40 anos, vão continuar dessa forma. Eu tenho um paciente de 27 anos que ele não consegue manter, ele tá na verdade com ejaculação precoce, mas bem precoce mesmo, porque ele começou a tomar a medicação com 16 anos, sem nenhuma necessidade, apenas por performance. Apenas com medo de não conseguir manter a ereção, só medo. Hoje ele tem 27 anos, ele tá com ejaculação precoce grave,
Agora, para desmamar isso, Pra- desintoxicar ele, para criar novo repertório sexual, porque não tem repertório sexual. Sim. Ele dependia do medicamento. Agora ele tem que criar repertório sexual. Exatamente. Com 27 anos. Com 27 anos. Então, Não. assim, 27 anos, a gente pode falar que ele tá broxa, porque ele não consegue ter a relação. Sim, 27. Mas a gente 27 tem anos. também muitos casamentos, não, né? Vamos falar, né, dos casamentos. Muitos casamentos que foi broxa a vida inteira. Foi. A vida inteira, o casal ali. Por quê? Não pra falar assim, não, mas tá broxando aqui, mas vamos fazer uma coisa diferente? Não querem fazer coisa Ou se diferente. não quer repetir performance de filme de conteúdo adulto. Vamos Quer fazer. repetir. Vamos fazer Quer diferente. fazer o que o povo tá fazendo na televisão, gente, que lá é filme. Você sabe que eu tive um paciente que, na verdade, ele me pagou 3 consultas só pra falar sobre isso. Ele queria que o jato da ejaculação dele fosse longe igualzinho nos filmes. Exatamente. E ele queria porque queria aquilo. Inclusive, eu até falei pra ele procurar. Esqueci o nome daquele médico de veia, gente. Angiologista, porque talvez, né? Mas, né, procurar tal, fazer um ultrassom, porque às vezes tinha alguma veia entupida, tal. E aí ele insistindo, eu falei assim, não, é apenas... Que diferença faz? Tem alguma coisa aqui ou daqui? E aí a gente trabalhou durante essas 3 sessões e eu identifiquei que não tinha nada em relação ao prazer ou ao orgasmo dele, não interferia em nada. Era só o desejo de ter esse jato de ejaculação. E aí a gente começou a falar sobre isso, né? E aí eu peguei e falei assim, pois é, mas da onde que você tirou essa ideia? Eu já sei, mas eu quero que ele me conta. Eu já sei que é filme. Né? Porque ele não fica vendo... Eu falei assim, você vê os seus amigos, você pede pros seus amigos gozar e saber pra você saber como que o jato deles é. Aí ele falou que nunca tinha visto. Mas que era do filme, né? Que ele via filme, tal. E aí eu peguei e falei assim, mas deixa eu te falar uma coisa. Aí... uma seringuinha. Exatamente, né? Faz montagem, tudo e tal. Deus. E aí eu peguei e falei, preciso te falar uma coisa. Ele só convenceu quando você... O Homem-Aranha. Você viu o Homem-Aranha, depois você viu o Homem-Aranha, você saiu jogando teias, voando? Não. Você não faz. Então por que em filme pornográfico aquilo é real? Pois é. Por que aquilo lá tem que ser real? Se nos outros filmes a gente entende que é performance. Você tem um Transformer em casa, seu carro fala oi pra você, bom dia, meu nome é Optimus Prime? Não. Não é, Mônica? Não fala, seu carro não... Tem uns carros até que falam hoje em dia, né? Tem. Dá medo essas coisas. Exatamente. Então... Quer fazer o quê? Quer repetir performance. É o que você falou. O que os atores pornô fazem, sendo que eles fazem aquilo, né? Deixar um beijo aqui para todos os atores pornô, porque são incríveis. Incríveis. Porque eles trabalham pra caramba e assim... Não são valorizados, são julgados. Atores, né? Porque eles ficam ali 1 ano, 2 anos para fazer um filme daquele ali. Às vezes ali estão até com parceiros que eles nem queriam estar fazendo, Exatamente. porque às vezes não pode escolher muito, e não são tão remunerados. Não são bem remunerados, são julgados, são oprimidos porque a família não quer, não aceita. Então, assim, são pessoas às vezes solitárias, depressivas. Então, são profissionais. A gente nem sabe, às vezes, o que levou a pessoa a fazer aquilo. Às vezes foi por necessidade, às vezes só a pessoa gosta. Se ela gosta, você não tem nada com isso. Sim. E assim, rala ali pra fazer aquele filme. Exatamente. Só que você acha que aquele moço tá ali meia hora com aquele pau duro? Não tá, ele gente. demorou 1 ano. Aí tu pegou um pouquinho daqui, depois um pouquinho foi montando. Exatamente. Né? E quando a gente sabe, quando eles também não tem que injetar coisas, né? Pra poder conseguir. Uma ereção prolongada. Então, tomam medicação. Então praticamente se drogam jogo ali. Jogo de câmera, porque esse trem não é daquele tamanho, não, é jogo de câmera. Exato, exatamente. E é o que você falou, aí você falou, vamos fazer alguma coisa diferente enquanto o casal? Não, mas aí não faz nada diferente, faz repetição. Vai repetir. Vai repetir o que tá em filme, ao invés de... Vai estudar sobre Tantra. É isso que eu falo. O que é diferente? É ir no motel, é gemer, não gemir, é gemer, é uma roupa. O que é fazer coisa diferente? Fazer coisa diferente pra mim é você trazer um novo
mas que seja interessante para a parceria. Entendi. Porque fazer coisa diferente que eu agrado e que eu não tô agradando a parceria, né? E eu falo parceria porque pode ser homem, pode ser mulher, pode ser trans, pode ser, né? Pode ser qualquer coisa. Então, enquanto parceria, a gente consegue fazer para o casal. E aí, o que acontece? Gente, nada contra, por favor. Eu falo isso e as pessoas às vezes ficam meio chocadas. Por exemplo, vai em salão de lingerie, por exemplo, as mulheres ficam aprender como que dá prazer para homem. Gente, 97% dos homens gozam. Tá tudo certo com os homens. Vocês estão gozando? Vocês estão gozando? Então vamos falar aqui sobre vocês? Né? Aí leva e tem aquelas brincadeiras. Eu não tô falando, não sou contra esse tipo não estou falando do evento. Consultoria. Não sou contra a consultoria. Mas a gente precisa entender que a necessidade não é essa. A necessidade das mulheres não é essa. Teria orientá-las para elas entenderem o corpo delas. Exato. A fazer com que elas podem trazer esses homens para dentro da relação, para elas também serem agradadas. Eles também podem dançar para elas. Eles também podem comprar o brinquedinho para apimentar a relação. Eles também podem produzir desejo mandando uma mensagem, mandando um filme que eu gostaria de fazer com você, mandando um áudio erótico, mandando Gente, no podcast tem, né? Até narração de autoestimulação, tem contos eróticos, dá um livro para aquela mulher, entendeu? Então, como que a gente pode trabalhar para que esse homem entre dentro da relação de uma forma prazerosa? A gente pode colocar esse tipo de conteúdo, é isso que precisa ser trazer. Não é, faz assim, faz um boquete assim, faz assim. Legal fazer, não estou falando que não tem que fazer, mas a nossa realidade, que a gente está falando de coisa séria, não é isso. Quem não tá gozando são as mulheres. Às vezes um brinquedinho que o casal passa a ter ali no e sabe o que é? Você fala brinquedo, o que eles pensam? Piroca. Pinto de borracha desse tamanho. Não, e não precisa ter formato de pênis para poder, às vezes, não ser agressivo. Tem anel peniano, que é um negócio. Não, anel peniano é vida. É vida aquilo lá. Vibra. Aí tem os vibradores, tem gel lubrificante. Tem N coisas. Olha, uma coisa também que eu gosto demais, que é para poder sair também, desmistificar a questão só de produzir prazer na vulva. Eu não gosto, ou na genitália masculina, né, no pênis. Eu não gosto de ficar só focado nisso. Então, prendedor de mamilo. Gente, sabe? Gel massageador do corpo inteiro. Essa mulher não tem tesão, não. Pega esse prendedor, põe na hora que ela estiver fazendo a janta e fala assim, depois eu que vou tirar isso com a boca. Se essa mulher não fica louca. Por quê? Porque ele tem uma... Para quem não conhece o prendedor de mamilo, gente, já consulta a sua consultora. O Cressex tá vendendo, né? O Cressex tem a casa de Lilith. O Cressex tem a casa de Lilith, então já vai colocar aqui também depois para vocês seguirem. Então tem ali um regulador que ela vai colocar, ou o homem também pode usar, porque o prendedor de mamilo é para homens e para mulheres, para regular a pressão, ele não vai ficar doendo. Exatamente. Né? Você aguentar. Exatamente. Então, por exemplo, tem aquelas bolinhas de colocar que elas são de... Silicone, né? Eu não gosto muito da de silicone para essa função que eu vou... A de silicone é perfeita, mas eu gosto mais daquela que é de metal, que ela tem um peso. Então, ela tem um pezinho... A mulher, ela fica excitada com aquilo, porque ela tem que segurar ela, porque senão ela vai escorregando. Legal. A de silicone, ela não vai escorregar porque ela não tem tanto peso, né? Eu não estou falando da bolinha de fazer o exercício do pompoarismo. Tem uma bolinha própria para isso. Quem viu o Christian Grey lá vai saber dela, que é para excitação. Por quê? Porque ela tem um peso e ela é de metal. Pega essa mulher lá fazendo a janta, põe essa bolinha nela, bem, e fala assim, amor, depois a gente tira. Leva ela pra uma festa.
Gente, então a gente pode ensinar os homens a fazerem isso. Eu vou dar um curso para homens, tá? O Cressex, gente, vou falar em público que é para poder ela não negar. Vamos dar um curso para homens no ano que vem, para os homens, para poder ensinar esse tipo de prática para os homens. Vamos ensinar. Entendeu? Então, isso é coisa boba. Uma bolinha dessa é R$20, é R$30. Você entendeu? E a coisa simples, que se o homem souber disso, nós não vamos falar, porque ele é o cara da cama. O cara vira o cara. Então, algumas práticas... eu não gosto de BDSM, tá? Eu não gosto, porque pra mim é agressivo e tal. O que eu posso pegar disso? Eu posso fazer só uma bondade? Eu posso só amarrar? Assim, eu não gosto que amarra, mas talvez você não precisa ser amarrado, bem. Se você não... eu não gosto. Não, mas você concorda comigo? Exatamente. Axila. Tem gente que sente extremo prazer. Na verdade, essa área, a gente trabalha essa área no Tantra, né? E essa área, coxa, né? Essa área da coxa é extremamente sensível, né? Então, dá uns beijos aqui no antebraço. Nunca beijou. Esposo, nunca. Não, tem gente que não. Então, tem como a gente ter coisas básicas, sabe? Que pode fazer. Básicas, são coisas básicas. A gente nem tá falando do shibari, não. Não. Shibari é uma técnica de amarração, gente. A técnica de amarração japonesa, da qual a pessoa vai fazer a limitação total da pessoa. Então, ela não vai... totalmente submissa. Isso. Né? Então, não estamos falando disso. E aí, a pessoa fala assim, mas eu não gosto que me amarra. Então, você é dominante, vem, amarra ele. Pronto. Resolve o seu problema. Você já achou o seu caminho. Então, é desmistificar, sabe? Essa polêmica toda. Vamos simplificar. Pode ser mais Pode ser tranquilo, né? Pode ser leve. Fala da Pandora um pouquinho pra gente. Gente, a Pandora a Pandora, na verdade, ela é minha e da Rayane, né? Da Rai, que a gente conhece ela como Rai. Maravilhosa, assim, eu tô com muita honra de ter ela como sócia. Então, a Pandora é uma empresa de eventos, da qual a gente vai trazer eventos para mulheres maiores de 18 anos. O ano que vem a gente quer fazer alguns eventos para casais, porque a gente entende essa necessidade do casal, né? Então, exatamente por isso, porque a gente fica, mulheres, façam isso, façam aquilo, e os homens não fazem nada, só tomam um remedinho. E tem que ter empresas como a Pandora que traz, assim, eventos que vai desconstruir, desmistificar muita coisa. Não, até chá de descasada a gente faz. Sim. Chá de descasada, gente, vamos finalizar isso, vamos faz casamento com a própria pessoa. Esses dias eu vi uma moça que ela casou com ela e aí ela separou dela porque ela tava muito chata com ela. Adoro. Ela casou com ela e separou dela depois. E aí esses eventos que a gente traz, que a gente tá fazendo, são eventos que não tem nada a ver com putaria, tá, gente? São eventos para trazer essa questão da sensibilidade, né? Para trazer essa questão de despertar o desejo, que é uma das coisas que a gente não se trabalha tanto, né? A gente trabalha bem ali. Na verdade, eu acho que muitas pessoas, a maioria da população, elas pulam o desejo e trabalham a partir da excitação como resposta sexual. Então, trabalha como resposta sexual já a excitação, né? Que vem, às vezes, de um filme, que vem, às vezes, do toque, e não trabalha isso em mente. Não trabalha isso em mente. Isso. O que a Sônia trouxe foi que porque o sexo, ele tem algumas etapas, vocês não sabem. O sexo, ele tem o desejo, mesmo que é o ciclo desejar. Isso, que é o ciclo da resposta sexual. E o desejo funciona onde? Desejo subjetivo, é subjetivo. Ele tá aqui. Você não deseja o carro que você tem, não. Não. Você não deseja o carro que você tem. Deseja outro. Exatamente. Então você tem o desejo, a excitação, o orgasmo e o relaxamento, ele quer a resolução. Então tem essas etapas. Tem gente que pula. Já quer estar excitado. Ou põe o desejo de 5 segundos de desejo. Sendo que a gente não tá falando nem de preliminares mesmo. A preliminar, ela começa ali, e algumas vezes a gente pula, mas será que a gente tá cumprindo essas etapas? E você sabe que eu acho que eu não tá cumprindo. Não tá Por cumprindo. isso que quando chega ali no consultório, fala que broxou. Aí o broxou não desejo mais, é um jeito de broxar.
Até principalmente relações que têm longo prazo, né? Não desejo mais, ela mudou, ele mudou. Tem menino envolvido pequeno, porque menino também, eu vou te falar, é um fator broxante, criança pequena é um fator broxante. Você tem que dormir com a porta da criança. Você não pode gritar, você não pode beber, você tá bem naquele clímax. Oi, o que vocês estão fazendo? Não. Enquanto fala, mamãe, do outro lado, é tenso. Então, qualquer parte, quando alguma dessas etapas você não está cumprindo ela, aí você está broxando. Então, você broxa quando você não está desejando. Ah, não estou desejando, então você broxou. E aí entra o que você falou, entra o que a gente acabou de falar. Entra no desejo o quê? Como que eu posso trabalhar o meu desejo? Eu posso ouvir ouvir um conto erótico? Um filme pornográfico, eu não sou... Pode ver? Pode. Mas eu não sou a favor de ser uma prática. Se você ficar vendo só o filme, você não cria o que você quer. Exatamente. E a gente sabe que isso também depois, mais pra frente, ejaculação precoce, ejaculação retardada, anorgasmia, hipersensibilidade, né? Então, vai dar outros problemas também. Então, posso trabalhar a questão do desejo com outros fatores. Então, o princípio aqui, o desejo, você tem que estar envolvido e fazer com que... Se não está desejando mais, tô lá, né? 20 anos, 30 anos casada. O corpinho já não é mais o mesmo. A careca já apareceu. Estamos cansados. Cansados, filho, neto. Se não deseja... O desejo, ele muda. Você não vai desejar mais aquele jovenzinho. Muito importante você falar isso. Aquelas mesmas coisas. Então, você muda o desejo. Então, você vai se agradar com outras coisas. Se o marido ali, se ele fez uma comidinha pra você, aí você, opa! Vocês viram um filme junto, a companhia, outras coisas que vai Nossa, acontecer. É muito importante você falar isso, não Mônica, muito. Só assim, mas ele não tem o corpo, ele não tem mais o cabelo que ele tinha. Gente, é esse que você tá agora. Admira. Tem coisas boas ali também. Admiração é um dos pilares para manter-se casado, né, gente? Admiração. Tem que ter. Admira. Gente, eu já falei aqui em outro podcast, a coisa que eu mais fiquei excitada na minha vida foi o dia que o meu marido ficou segurando a minha filha a noite inteira, porque eu estava de resguardo. Olha aí. E aí, eu não queria segurar. Você sentiu acolhida, né? Aí ele ficou segurando a menina. Eu olhava pra ele, não podia ainda, vou fazer ainda, né? Tava de resguardo. Olhava e falava assim, meu Deus. Que homem maravilhoso. Porque ele tava segurando a menina. Vinha, punha a menina pra mamar, tirava a menina. Depois punha a menina pra mamar, tirava. Aquele tanto de hormônio, aquele tanto de coisa na minha cabeça, né? E cansaço, né? E cansaço. Mas eu vi alguém ali que ia estar junto comigo em alguns momentos difíceis, que eu tava arregaçada lá, né? Eu fiz cesárea, tava toda, né? E ele tava ali comigo. Então, são essas pequenas coisas que a gente começa a voltar a sentir tesão, ou sentir tesão nessas coisas, porque não é só no físico que a gente tem que se prender. Exatamente. Porque o físico vai acabar, e vai acabar, e vai murchar, vai cair. E aí acaba a vida? Não acabou a vida. Acabou. É o que a gente estava falando sobre sexo na terceira idade, né? Sobre a sexualidade na terceira idade. Precisa se despertar outras coisas. Até porque, igual, por exemplo, as pessoas envelhecem juntas. Sim. E aí elas têm um momento lá, aposentou. Não, sim, que seria exatamente isso, né? Então a gente pode, é muito interessante você entender que tem outras formas e entender também que às vezes, igual, por exemplo, a gente entende que chega ali umas questões que pode ser patológica e que pode ser, né? Eu tenho uma diabetes, a gente sabe que vai ter uma manutenção da ereção, vai ser mais complicada. Aí tem que ter um acompanhamento junto com o médico. Exatamente, que tem umas... Então, mas eu posso beijar, eu posso dar prazer para essa pessoa de outras formas. É o que a gente fala dentro da relação. Gozou? O homem gozou, virou pro lado. Não, meu querido. Depois, se você tiver 10 dedos e uma língua... Abraça ele e fala assim, vem cá, vamos continuar. Se você tiver 10 dedos e uma língua... E eu falo até mais, que eu tenho um corpo inteiro. Porque como eu sei sobre... Eu dou aula de tantra e trabalho com tantra, inclusive dentro do consultório, a gente sabe que tem um corpo inteiro ali que pode se despertar. Então, e é pele com pele. Exatamente. Virou pro canto, vem cá, moço, não terminou não, aqui não. Bora aqui, ó. Bora aqui. Mas
eu já não dou conta mais. Você dá conta de outras coisas. Você dá conta. E aí que eu continuo ali. Exatamente, dá conta. Gente, esse foi o Pode Broxar, então eu quero agradecer. Não, acabou. Mas se você volta mais vezes, fala das suas redes sociais, como que a gente encontra você para marcar um horário, né, para conhecer, fala da Pandora também, como que a gente encontra, fala um pouquinho sobre as suas redes. Gente, eu sou como Sônia Trindade Terapeuta em todas as minhas redes, então no Facebook, no Instagram, tá todo Sônia Trindade Terapeuta, a minha página também a minha página é Sônia Trindade Terapeuta, então fica fácil de me achar. Se quiser algum evento com a Pandora, se quiser algum evento, entre em contato comigo ou com a Rai, ou também pelo Instagram da Pandora com H no final. Então é Pandora com H no final, Pandora Eventos. A gente está lá para poder, a gente cobre vários tipos de eventos na cidade e região, não é só aqui em Uberlândia. Então a gente faz os eventos para vocês irem, mas a gente leva também o evento. Então a gente tem uma estrutura. É 2 pessoas, é 3 pessoas? Para quem é esse evento? Então, a gente vai trabalhar de acordo com o que com a necessidade do evento. Então, a gente tem a nossa equipe, que tem meninas, que tem meninos, né? E a gente leva esse evento até vocês, também de acordo com a necessidade com a procura. Tá maravilhoso. O Uberlândia já teve alguns eventos, foi incrível. A gente tá com muita coisa para fazer o ano que vem. E vai ser maravilhoso, vai ser incrível, eu tenho certeza, o próximo ano, né? Com o Cressex com a gente. O Cressex apoiando aí esse projeto, porque falar sobre sexualidade é o pilar, assim, do Cressex. Vamos falar sobre sexualidade em todos os cantos que a gente puder. Então, por isso que a gente apoia o projeto. Exatamente. Então, atendo clínico também. Então, é só entrar em contato comigo nas minhas redes sociais. E pode mandar lá um direct, eu mando meu telefone. Mas no Instagram também tem meu telefone. Na página tem meu telefone. Na página do Cressex tem também. Na página do Cressex. Então, quem quiser tá podendo fazer consultas, entender. Às vezes, as pessoas nem precisam, de um tratamento. Às vezes, é uma conversa. Sim. Você entendeu? Às vezes nem precisa, às vezes é umas dúvidas tão assim, acha que é um problema grandão, né? E às vezes é um bate-papo. Bate um papo e já resolve. Já resolve. Então, não fica na dúvida, procura. Né? Procura um profissional, não fica falando. Às vezes é até perigoso. Hoje a gente acabou de falar da sua intimidade para. Hoje a pessoa é seu amigo, mas ela vai ser seu pior inimigo se você contar tudo da sua vida para ela. Porque ela sabe tudo sobre você. Né? Aí meu pai falava assim: ela é sua melhor amiga porque ela sabe tudo sobre você. Ela é sua pior inimiga porque ela sabe tudo também sobre você. Né? Então, o quão é importante, né, a gente ser acolhido, e hoje é muito difícil você achar esse acolhimento. Então, quando você procura um profissional que trabalha, que tem ética para trabalhar com aquilo, ele vai te acolher, vai entender sobre as suas questões e vai te ajudar. A gente não precisa ficar sofrendo, porque quem tem questões voltadas para sexo, eu acho que na verdade é tudo, é uma mistura de tudo. Mas se você tá com questões voltadas na sua sexualidade, tudo vai dar ruim. Inclusive mulheres. As mulheres acostumaram a broxar, acostumaram a não gozar, mas você pode ter certeza que quando a gente vai trabalhar questões voltadas para a emoção, questões emocionais, vai estar lá com PT, coisa que você não acha, você não sabe, que você não sabe, porque fica né? Tampando sol com a peneira, né, Mônica? Você vai voltar mais vezes, tá? Vai ser um prazer sempre. Porque a gente tem muita coisa pra falar. E pode broxar? Pode, mas ninguém pode, quer, né? Mas não pode normalizar. Não vamos normalizar o broxar. É isso. Tchau pra vocês. Beijo. Tchauzinho.